Olá, seja muito bem-vindo à nossa aula de análise PAI. O que significa esse PAI? Simples, público-alvo ideal. Então aqui você vai aprender a analisar exatamente como você pode atingir o público-alvo ideal em seus artigos. Essa é uma dúvida bastante comum. Muitas pessoas perguntam para quem eu escrevo, como eu vou escrever e tal, enfim. E aqui a gente vai falar exatamente dos dois pilares. Primeiro, quando o cliente te ajuda. Quando ele te dá as informações e contribui para que você escreva o artigo para o público-alvo ideal dele. E o segundo tópico é quando ele não te ajuda ou ele deixa livre para você fazer esse trabalho. Então você tem que fazer de uma maneira um pouco diferente. Bom, vamos lá. Vamos começar pelo quando o cliente te ajuda. Você tem que fazer algumas perguntas padrões para eles, pode deixar no formulário, enfim. Você precisa ter alguns pontos a serem entendidos por si para que consiga realizar esse trabalho. Vamos ver quais são eles. Bom, o seu artigo ele vai ser escrito em um blog, certo? Logo, esse blog ele tem visitantes, exatamente seu público-alvo, são os visitantes. Esses visitantes, eles estão lá por motivos específicos, por isso que é um determinado grupo de visitantes. Existem diversos grupos de visitantes, exatamente público-alvo, ou então algumas pessoas chamam de persona. Dessa maneira, você precisa entender quais são os tipos de visitantes que estão no blog do seu cliente, tá? Aqui é o ponto fundamental. E quais são as questões que você tem que saber do seu cliente para que você consiga escrever artigos para o público-alvo certinho, para esse tipo de pessoa aqui? Bom, você precisa saber qual que é o nicho exato do blog. Isso é simples, certo? Você precisa saber qual que é o assunto do blog. O assunto é emagrecimento, o assunto é educação financeira. Você precisa saber exatamente o que ele vai abordar aqui. Outra coisa é a faixa etária. Tá? A faixa etária, ela é fundamental porque você vai saber a média de idade das pessoas que acessam o site. Assim você vai entender com que tipo de linguajar você vai escrever seu artigo. São menores de 18 anos? São de, digamos, de 19 a 25? É de 30 a 40? Enfim, você precisa entender com que tipo de público você vai estar lidando. Certamente aqui vai ser muito diferente daqui. Quer saber um exemplo? Bom, vamos supor que o nicho, tá, o assunto, seja de emagrecimento. Para um público de 18 a 25 anos, a pessoa quer emagrecer para ficar bonita para ir para a praia. Ela quer ficar com a barriga saladinha, quer ficar com o peito definido para ir para a praia, para sair para a galera, tal, essa coisa assim. Agora, um público-alvo de 30 a 40 anos, por exemplo, de 40 para cima, não está mais preocupado com tanto assim com a estética, provavelmente está casado, ou então tem filho, já está apegado com isso. Ela quer cuidar, quer emagrecer, quer ter alguma evolução nesse sentido para a questão mais de saúde e não de estética. Então veja, o nicho é emagrecimento, mas um tende para a saúde enquanto o outro tende para a estética. E a linguagem vai mudar. Por exemplo, um artigo, como emagrecer em 3 dias. Você vai escrever como emagrecer em 3 dias falando para a pessoa que tem que ir 3 dias para a praia, enquanto a outra é porque ela quer ter uma motivação para continuar emagrecendo. Você vai pegar, entendeu? Um tema, um artigo, e você vai escrever com 2 polos, com 2 ideias bem diferentes. Mas voltando, a faixa etária é muito importante. Também é muito importante saber o sexo das pessoas que acessam o site. São homens? Ou são mulheres? Ou então é um público unissex mesmo? Enfim, você precisa saber com quem você está lidando. Isso varia bastante. É claro que um blog pode ter acesso de homem, pode ter acesso de mulher, enfim, tem uma grande variedade. Mas se você souber identificar qual que é a ideia do nicho, a ideia do blog em si, você vai poder escrever mais facilmente. Por exemplo, você está em um blog de maquiagem. Você sabe que 99,9% de quem lê são mulheres. E assim você vai escrever com palavras que mulheres gostam mais. Você vai escrever também voltado justamente para elas, para a utilização delas, algo como mais amiga. Se for para homem, você vai poder, se fosse um de maquiagem para homem, com certeza você falaria para a esposa dele, para a namorada dele. Seria um enfoque diferente, correto? Outro ponto muito interessante é a partir do sexo também.
você vai poder utilizar artigos, né, para a pessoa. A mulher, tal, você vai falar ela, você para o feminino, você para o masculino. Você vai conseguir utilizar os artigos mais corretamente. Sabendo o sexo, você vai conseguir escrever para o seu público mais facilmente. Quando a pessoa não te dá o sexo, quando é um site assim padrão, é claro que isso daqui não vai ter assim tanta diferença, mas também se você souber entender, por exemplo, site de carro pode ser para ambos, mas na maioria das vezes pode ser que o carro seja para mulher, pode ser que o carro seja mais para homem. A Nissan lançou um carro para mulher, é um carro rosa, então no caso você poderia falar um pouco mais feminino. Enfim, essa é uma maneira de você entender. Você pode perguntar isso para o seu cliente. Eu tenho uma cliente, por exemplo, que é de gravidez. Logo, ela pede artigos voltados para mulheres entre 25 e 40 anos, alguma coisa desse tipo, assim. Logo, fica muito mais fácil para a gente saber com quem estamos lidando. Fica um artigo muito mais encaixado, entende? Como se fosse um quebra-cabeça. Você coloca o artigo exatamente a peça, exatamente ali, para ficar algo mais coeso. Outro ponto aqui em cima. Outro ponto é a renda, tá? Você entendendo qual que é a renda do seu blog, você vai também saber exatamente como abordar. Se por exemplo, você está lidando com pessoas de mais dinheiro, você vai poder oferecer outros tipos de produto mais caros, você vai poder oferecer outros tipos de produtos mais finos. A renda é importante, principalmente quando o site da pessoa, o blog da pessoa, é voltado para vendas. Isso a gente vai falar depois, mas aqui só adiantando. Então, se você sabe exatamente qual que é a renda das pessoas, a renda média das pessoas, você vai poder vincular, você vai poder fazer propaganda de produtos que estão mais relacionados ao que eles estão vivenciando. Vai também poder utilizar uma linguagem mais voltada para a realidade deles. São realidades muito diferentes, uma pessoa de baixa renda, uma pessoa de alta renda. Então você vai poder também ter um público-alvo mais refinado. Você vai saber exatamente com quem você está falando. Quando você consegue um público-alvo assim perfeito, quando você consegue falar exatamente a cor da meia que ele está usando, você consegue escrever um artigo muito mais feliz, um artigo muito melhor. Um exemplo que eu gosto bastante de utilizar é de um blog chamado Papo de Homem. Esse blog surgiu faz tempo e ele é voltado apenas para homens, como o próprio nome diz. E a linguagem é muito perfeita. Fala de homens, são fotos de mulheres, fala de carro, fala exatamente do que homem costuma gostar. Logo, você sabe que aquele público-alvo ali é perfeito. Se alguém vai anunciar lá, sabe que o público é todo para homem. Eles têm até mesmo a página de anúncios, eles têm a idade média das pessoas que acessam, tem a renda também, tem todos os detalhes lá que eles estão pegando ao longo dos dias, meses, anos que eles estão no ar. Logo, quando eles escrevem um texto, eles sabem exatamente com quem falar. Se vão falar de alguma mulher e o público-alvo é de 30 anos, tá? Vão falar de uma maneira diferente que falar de mulher para um público-alvo de 20 anos, certo? E isso deixa o blog muito mais contextualizado, porque as pessoas que estão lá, que têm, por exemplo, 30 anos, elas se sentem em casa, vamos supor, elas sentem que o blog foi feito exatamente para elas. E isso, pensando do ponto de vista de você, que vai ser um redator freelancer, que vai escrever para as pessoas, ou então que é blogueiro, enfim, que você quer trabalhar com essa parte de conteúdo, quando você faz com que o leitor se sinta em casa, você vai ter melhores resultados, tanto na parte da contratação, mais clientes vão te querer, tanto na parte de você mesmo, como ter um blog, você vai ter um blog de muito mais sucesso, certo? Agora, voltando para aquela parte da renda que eu falei, outro ponto muito interessante é você saber o objetivo do blog. Tanto se o blog for seu, se o blog for do cliente, enfim, é importante você saber qual é o objetivo. O cliente, quando ele te contrata, ele quer uma coisa só, ele quer lucro. Lucro, isso é óbvio. Você precisa fazer com que ele tenha lucro. Você sabe que você está vendendo um artigo por 5 e que no blog dele ele vai conseguir ganhar muito mais. Ele está vendendo artigo por 10, por 20, por 30, por 40 e ele vai estar conseguindo mais. Ele só vai comprar de você se ele tiver lucro. Logo, não adianta você pensar assim, nossa, ele está ganhando em cima de mim. Não, isso é óbvio. Você tem que dar lucro para ele. E como que ele pode ter lucro? De duas maneiras, basicamente, tá? Ele pode ter lucro com vendas, ele mesmo vender as coisas. Ele ganha por comissão. Ele vende um produto dele, ou ele vende um produto de terceiro, mas ganhando comissão. É exatamente assim por vendas. Ou então ele pode ter um programa de afiliados, como o Google AdSense. Tá? O Google AdSense é um programa de afiliados por clique. Você coloca o seu anúncio lá no site, no blog, aí tem clique.
Aí clica lá, e não importa se comprou ou não, você já ganha 10, 20, 30 centavos em média. Tá? Então, são dois tipos diferentes de trabalho. Um você tem que trabalhar para vender, o outro tem que trabalhar apenas para ter cliques. Muito mais fácil esse segundo, mas também muito menos lucrativo. Então é uma faca de dois gumes, mas cada um encontrou seu modelo de negócios que mais tem resultados. Não tem como você falar que um é melhor do que o outro. Bom, dessa maneira você precisa entender qual é o objetivo, se é vendas ou se é AdSense, basicamente. Entendendo assim exatamente como a pessoa quer ganhar, você vai perceber que existem aqui duas coisas diferentes. Quando tem para vendas, quando a pessoa quer vender, ela não se importa tanto assim com o volume de visitas. Ela se importa com a qualidade, tá? Qualidade das visitas. Qualidade das visitas é fundamental, porque exatamente, não adianta você fazer uma propaganda de um Rolex em um site voltado para a Bolsa Família. Não vai conseguir resultados assim tão positivos do que se você fizesse propaganda de Rolex num site voltado para golfe, entre aspas. Apenas um exemplo, tá? Logo, você precisa ter muita qualidade nas visitas. E aí que o público-alvo ideal é fundamental. Quando você faz uma boa análise, certamente você consegue atingir as pessoas ideais. Exatamente aquilo que a gente estava falando até agora há pouco. Quando você sabe a idade, quando você sabe exatamente o nicho, quando você sabe a renda, o sexo, você consegue escrever um texto e consegue fazer com que a pessoa se sinta bem. E assim o blog, a pessoa vai oferecer produtos exatamente para aquele público. Logo, ela vai ser, quanto mais certeiro você for no conteúdo, mais vai vender para a pessoa, mais lucros ela vai ter, mais ela vai contratar de você. Dessa maneira, você precisa escrever um texto voltado para aquele fim. Ela vai fazer propaganda, por exemplo, de emagrecimento, um produto de emagrecimento. É exatamente o que falei. Você quer vender um produto de emagrecimento, um cliente quer vender um produto de emagrecimento para 20 anos. Claro que a abordagem do produto vai ser de barriga tanquinho, vai ser de definição muscular e tal. Agora, quem vende um de emagrecimento para pessoas de 40 anos, a ideia vai ser o quê? Melhorar a qualidade de vida, vai ser perder peso em menos tempo. Por quê? Porque a pessoa trabalha, então ela tem menos tempo para ficar fazendo exercício, faz exercício em casa. Enfim, percebe como os focos são diferentes? E aí que vai a venda. Não adianta você tentar vender, por exemplo, a ideia do pai casado com uma pessoa de 20 anos ou vice-versa. Não vai bater. As vendas serão muito menores. E é justamente a conversão que vale a pena. Quanto maior a conversão, mais vendas. Ou seja, quanto mais pessoas verem a oferta e mais pessoas comprarem, quer dizer que está maior a conversão. Por exemplo, 5%, a cada 100 pessoas que veem a oferta, 5 compram. 3%, 3 de 100. Enfim, essa é a parte da venda que é fundamental você entender. Agora tem a parte do AdSense, tá? O AdSense, pelo contrário, ele não prioriza tanto assim a qualidade das visitas, porque ele não quer vender, ele quer clique. Logo, você tem que ter uma maior quantidade, tá? Quantidade de visitas. Quando você tem um volume massivo de visitas, você consegue mais cliques, logo você consegue mais dinheiro. A ideia é justamente essa. Assim, quando você está lidando, por exemplo, com um blog, onde a pessoa quer muitas visitas, você tem que entender o seu público, para justamente ter um enfoque diferente. Você não vai promover produtos, você vai promover ideias, promover conhecimento ali, mas no artigo em si, não tem segundas intenções, certo? Logo, a ideia é que tem o quê? Muito compartilhamento, muita visita, viralização. Para quê? Para mais pessoas verem, para aquele conteúdo ficar maior, ficar mais expansivo assim na blogosfera, certo? Então, você entendendo exatamente o que o seu cliente quer, vai ficar mais fácil para você analisar o seu público-alvo e assim fazer um trabalho diferenciado. Vamos supor que o nicho seja de emagrecimento, agora para concluir essa ideia toda. O nicho seja de emagrecimento. Lembra que emagrecimento para jovem é diferente de emagrecimento para meia-idade. São ideais, focos diferentes, certo? Beleza. Mas vamos supor que o blog da pessoa seja de vendas e o outro blog seja de AdSense. Qual vai ser a diferença do foco? Em um vai ser, por exemplo, perca peso treinando 3 minutos por dia. Ao fim desse texto você vai indicar um produto, vai gerar vendas, beleza. O outro não vai indicar produto, então vai ser como? Foco de descubra 3 técnicas guardadas as 7 chaves para perder 10 quilos em 2 semanas.
ficou um título longo, mas é uma ideia para você entender que aqui gera muito mais curiosidade, muito mais polêmica do que esse. Esse daqui tende a gerar mais visitas do que esse. Esse tende a atrair mais pessoas do que esse, mas mais pessoas variadas, não tão refinadas quanto esse. Esse daqui ganha mais em AdSense, mais visitas. Não necessariamente teria mais vendas, porque aqui está mais refinado. Ou seja, você precisa entender justamente esse jogo de visitas, de qualidade nas visitas do seu público-alvo. Agora a gente vai para o computador e vai entender exatamente como você pode escolher o público-alvo. Como na escrita, botando a mão na massa, agora saindo da parte teórica, como você pode escolher o público-alvo. Se o cliente não te falou, você vai ter que tomar um rumo na sua vida, certo? Você tem que produzir o artigo. E é exatamente isso que a gente vai falar agora no Word. Eu vou te mostrar como você pode atingir os públicos que você deseja na hora que está escrevendo. Isso pode servir tanto se o cliente ele não te deu o público-alvo, ou então se você realmente tem a liberdade, se você é o seu blog, ou se é assim que você lida com o seu cliente, você que tem que resolver essa questão. Vamos lá. Bom, vamos lá. Colocando a mão na prática agora, vamos ver como se dá essa ideia de público-alvo ideal, o PAI. Bom, vamos colocar aqui como emagrecer. Como emagrecer é um exemplo que dá margem para tudo. Como emagrecer? Como emagrecer, por exemplo, em 8 semanas, certo? Algo que dá margem para vários públicos-alvos, várias ideias. Então, como você vai saber exatamente? Bom, você pode utilizar tópicos genéricos. Essa é uma ideia. Se você tiver um pouco receoso do seu público-alvo, você pode utilizar essa ideia de utilizar tópicos genéricos. Como assim? É possível emagrecer em 8 semanas? Certo, aí você responde se é possível ou não, enfim, é uma coisa mais genérica. Outro exemplo é fácil emagrecer em 8 semanas? Também é um exemplo que é genérico, o título é genérico. Mas o que vem de diferente, assim, o que nem é tão genérico assim, é a resposta, claro. Vamos supor, é fácil emagrecer em 8 semanas? Você pode dizer assim, por você ser jovem, o seu metabolismo é mais acelerado, logo você consegue perder bastante peso em menos de 2 meses. Esse é um exemplo. Você, por ser jovem, seu metabolismo é mais acelerado. Perceba, por você ser jovem, uma linguagem pessoal e uma linguagem voltada para o leitor jovem. Agora, se a ideia não é para um leitor jovem, é então para um outro público, um público de meia idade, vamos supor, como seria? Você poderia começar assim, fácil não é. Quando homens e mulheres chegam aos 40 anos, o metabolismo fica muito mais lento, logo dificulta para perder peso. No entanto, não desanime. Você pode emagrecer, certo? Aqui é outro ponto totalmente diferente. Quando homens e mulheres chegam aos 40 anos, percebe? Aqui a gente está falando com uma ideia de uma pessoa que está em volta de 40 anos. Você pode emagrecer. Ou seja, eu falei para ela, como se ela tivesse em média 40 anos de idade, diferente daqui. Logo, a resposta é fácil emagrecer, é um título genérico, mas o público com a qual você vai conversar, com a qual você vai interagir, é diferente. Por quê? Aqui é fácil para quem é jovem, é difícil para quem é idoso. Para quem é idoso não, para quem tem meia idade, desculpem. Logo, essa questão ela é variável, ela varia, a resposta varia. É possível, aqui no caso, é bem genérico. É possível. Todo mundo pode emagrecer em 8 semanas, depende da idade, do sexo, da faixa etária, da renda. Qualquer pessoa pode. Então aqui vai uma resposta genérica, tá? Mas isso não quer dizer que seja bom. Quando você escreve algo muito genérico, as pessoas não se identificam. E é justamente o que a gente vai falar na outra aula da interatividade. Se você ainda não assistiu, veja. Aqui,
exatamente, você vai falar que é possível tal, mas se você conseguir definir exatamente qual é o seu público, você vai falar com a pessoa, ela vai se sentir que aquilo foi feito para ela. Logo, esse é um exemplo de como você saber exatamente qual o seu público influencia bastante. Tá? Vamos colocar um exemplo de outro tópico aqui. Vamos colocar a importância de emagrecer em 8 semanas. Tá? Vamos colocar aqui, por exemplo, vamos utilizar um outro exemplo para esse negócio aqui, para esse tópico. Importante emagrecer em 8 semanas. Quando, vamos supor aqui, ó, o bullying está muito grande, pessoas obesas sofrem discriminação, a juventude está cada dia mais violenta, questão psicológica, está cada dia menos educada, não sei, daqui tem que pensar um pouco melhor, né? Eu tô falando de sopetão aqui. A gente está cada dia menos educada, logo, provavelmente você já percebeu como as pessoas olham para jovens com sobrepeso, tal. Aqui é um exemplo de que tá falando para pessoas mais jovens. As pessoas obesas sofrem discriminação, a juventude está cada dia menos educada. Provavelmente você já percebeu como as pessoas olham para os jovens com sobrepeso e tal. Aqui você pode estar querendo o quê? Dar uma ideia de culpa. Uma ideia de que a pessoa vai falar assim, nossa, é mesmo, né? As pessoas ligam muito para a estética, tal. Eu preciso emagrecer, né? Eu preciso perder peso, tal. Eu não tô querendo ser ofensivo aqui, tá? Eu tô querendo dar um exemplo, ok? Então, a pessoa vai falar assim, nossa, tal, é verdade, puxa vida. Então, você pode, por exemplo, depois que você já plantou essa semente da culpa na cabeça da pessoa, então você pode utilizar o quê? Vendas. Você pode falar assim, para a sua sorte, foi criada uma fórmula emagrecedora em apenas 8 semanas. Clique aqui e conheça esse e-book. Clique aqui e conheça esse e-book. Cuidar da estética é muito importante. E agora você tem a sua chance. Eu aqui, de uma forma ou de outra, eu indiquei um produto. Aqui foi voltado para vendas. Lembra que nós falamos? Então, vamos supor que existe um produto que ensine a emagrecer em 8 semanas. O primeiro parágrafo aqui, a gente falou que o bullying está grande, que as pessoas obesas são discriminadas, que a juventude está cada vez pior, está mal educada, tal. Então, a pessoa ela vai acabar pensando assim, nossa senhora, é mesmo, né, tal. Que coisa, quem me dera se eu pudesse emagrecer em 8 semanas. Aí o que acontece? Para sua sorte, foi criada uma fórmula emagrecedora em apenas 8 semanas. O cliente ele vai publicar isso, pode ser que as chances aumentam de as pessoas clicarem aqui. Principalmente se elas se sentirem o que? Parte desse universo. Se ela é uma pessoa que não é obesa, não sofre discriminação, ela não vai nem ligar para isso, provavelmente. Se ela é uma pessoa que não percebe maus olhares, ela não vai ligar para isso. Mas se você estiver falando exatamente com as pessoas que se sentem discriminadas, que elas sentem que estão fora de sintonia, que as pessoas ligam demais para a estética, se sente mal, ela vai ficar mais compelida a clicar aqui, certo? Então esse é um exemplo. Agora vamos supor outra coisa, vamos supor que seja para AdSense. Não necessariamente você vai precisar realizar a venda, logo você pode oferecer alguma coisa como curiosidade e tal. Emagrecer em 8 semanas é fundamental para que você possa diminuir os riscos de ter um ataque cardíaco. Você sabia que pessoas obesas têm 77% a mais de chance de contrair doenças do coração?
tal. Aqui você oferece algo mais curioso, algo mais interessante. Por quê? Porque isso aumenta a chance da pessoa compartilhar. Ela vai lá no Facebook e colocar assim, nossa, pessoas se cuidem, amigos, se cuidem, porque quem tem sobrepeso tem muita chance de contrair doença do coração, tal. Essa é uma informação realmente mais válida, no sentido de que cria mais engajamento, cria mais curiosidade, a pessoa acaba compartilhando, traz mais visitas e aumenta os cliques no AdSense. São ideias diferentes. Aqui você justamente foi para um lado de fazer com que a pessoa fique sentimental para gerar venda. Aqui você não foi para um lado sentimental, você até pode ter ido, porque falou que as pessoas obesas têm chance de contrair. Se você desse um enfoque diferente, pode ser que ela se sentisse culpada e quisesse perder peso. Mas no caso aqui, você pode utilizar isso para compartilhamento no Facebook, no Twitter, enfim, para as pessoas curtirem mais, achar interessantes as informações. Curiosidades funcionam bem para coisas desse tipo, certo? Vale a pena falar também sobre linguagem formal e linguagem informal, certo? O público-alvo também está definido nesse sentido. Você vai falar com pessoas mais sérias, com pessoas executivas, tal. Você pode falar de uma forma mais formal. Agora, você quer falar de uma maneira mais informal, de uma maneira mais divertida, descontraída, você pode falar você pode falar com outro tipo de público. Tudo vai depender do seu público, da análise feita que a gente falou na outra aula, certo? Então vamos lá. Você pode começar, por exemplo, com perguntas. É o que a gente fala na primeira marcha da escrita, né, na primeira marcha da aula. Justamente começar com perguntas da maneira mais informal. É uma maneira de você começar a conversar com o seu público. Essa funciona bem por quê? Porque você consegue fazer com que a pessoa responda mentalmente. Então, por exemplo, você está com sobrepeso? Você gostaria... está com sobrepeso? Gostaria de perder 15 quilos em 8 semanas? Sonharia em voltar a caber naquele jeans que está encostado no seu armário? Ops, armário. Então, confira nossas dicas, blá 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 blá. Enfim, aqui a parte das perguntas. Você está com sobrepeso? A pessoa que está lendo, sim. Gostaria de perder 15 quilos? Se a pessoa está com sobrepeso, provavelmente gostaria, sim. Sonharia em voltar a caber naquele jeans que está encostado no seu armário? Essa é uma pergunta mais específica. Ela refina ainda mais o seu público-alvo. Logo, se ela responder sim, ela vai ficar muito, muito engajada com você. Ela vai falar assim, nossa, ele entende a minha dor. Ele entende pelo que eu estou passando. Ele deve também ter problemas com jeans. Enfim, é uma coisa mental. Não é algo que ela vai pensar, mas é algo que o subconsciente dela vai aceitar de uma maneira muito mais natural. Então, se você faz análise do seu público-alvo ideal e você percebe que são pessoas com sobrepeso, pessoas complexadas, logo, provavelmente ela tem vários jeans que ela gostaria de voltar a usar, mas não consegue. Então, se faz uma pergunta dessa, você consegue atingir exatamente esse público. Logo, se depois você escreve blá 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 blá, escreve um parágrafo, escreve um outro parágrafo tal, e chega no fim e oferece um produto, se ela chegou até o fim do artigo, se ela chegou até o fim desse artigo e começou respondendo sim para cá, a chance dela estar engajada, as chances dela se encaixar exatamente no perfil são muito grandes e assim podem ocorrer muito mais vendas, tá? Isso também serve para compartilhamento. Você pode oferecer informações voltadas mais curiosas, informações voltadas para esse público, que a pessoa faça com que ela compartilhe com os amigos, principalmente quando são informações que ela julgue ser importante para outras pessoas que estão na mesma situação que a dela, certo? Então, quais são os 2 pontos que você deve entender na hora que você está realizando a produção? Primeiro, a linguagem que você vai utilizar. Uma linguagem informal, uma linguagem formal. Você vai utilizar perguntas, você vai utilizar que tipo de... Você vai falar de que maneira com a pessoa. Segundo ponto é o enfoque que você dá no texto. Lembre-se, esse título ele é bem amplo. Como emagrecer em 8 semanas. Mas tudo vai depender do foco que você vai dar no artigo. Como emagrecer em 8 semanas para quê? Para ir para a praia bonitinho? Para diminuir as chances de ter um ataque cardíaco? Para conseguir praticar esportes com o filho? Essa é uma coisa bastante interessante. Pais que querem emagrecer para poder estar mais presentes no cotidiano do filho. Logo, você vai ver o foco que você vai dar. E o foco vai depender justamente do nicho,
do seu cliente, vai depender da faixa etária do seu cliente, vai depender do sexo, se é para homem, se é para mulher. Mulher tem preocupação com jeans, homem não tá nem ligando. Logo, aquele exemplo da pergunta seria muito melhor se fosse para mulher do que para homem. Outro exemplo da renda, com emagrecimento de semana, você vai oferecer um produto que vai pedir na dieta lixia, que vai pedir na dieta iogurte natural. Você vai oferecer um produto que indica apenas correr no parque, que é uma coisa mais barata do que dietas, tal. A renda também influencia no produto que você vai oferecer para sua audiência. Logo, o artigo ele é fundamental porque ele refina a audiência. Ele refina o público do blog da pessoa. É muito mais interessante você ter 100 visitas, ter 100 pessoas lendo, 100 pessoas que estão exatamente na situação do texto, que se encaixa no público-alvo ideal, do que ter 1000 pessoas que não estão nem aí para aquilo. Certo? Em termos de venda. Em termos de AdSense, você conseguir o quê? Mais viralização, você precisa conseguir mais visitas. Em vez de escrever como emagreci em 8 semanas, você poderia escrever fórmula desconhecida, emagrece qualquer pessoa em 8 semanas. Percebe? Algo muito mais apelativo. Certamente, se for algo interessante, se for uma fórmula, por exemplo, não digo desconhecida, porque se a pessoa conhece, mais pessoas conhecem. Mas se for algo menos famoso, por exemplo, tomar água com limão aquecido, pode ser que as pessoas compartilhem mais. Fala, caramba, tomar água com limão aquecido emagrece. Ela vai colocar no Facebook, no Twitter, outras pessoas vão compartilhar e tal. E assim viraliza, mais visitas, mais AdSense, tá? Mais dinheiro com clique. Logo, você precisa entender exatamente também o foco do seu cliente. Além do nicho, do sexo, da faixa etária, da renda, você precisa entender se ele quer vender, se ele quer ganhar mais visitas e mais AdSense. Você precisa entender exatamente qual que é o fim do seu cliente. Dessa maneira, você vai conseguir escrever um artigo que gere muito mais resultados para ele. E quando um artigo gera resultados para a pessoa que comprou, certamente ela vai voltar a comprar e é assim que você mantém uma grande clientela e ganha mais dinheiro. Ok? Então, aqui você aprendeu exatamente como colocar em prática essas ideias. Na próxima aula, você vai ver como mensurar se você está atingindo o público-alvo ideal e o que fazer se você não conseguiu exatamente falar com a pessoa certa, se você não conseguiu atingir a sua meta de estreitar muito bem qual que é o público, ok? Então, não perca tempo e veja logo a seguir.